essa tarefa de apresentar o Pondé. Eu, sinceramente, acho que ele dispensa apresentações. Muitos de vocês que estão aqui vieram porque sabem exatamente quem ele é. Então, eu vou pular essa parte de falar dos livros, em si. Eu vou mais dar um testemunho particular mesmo, né? De como é que foi, como é que eu cheguei até ele nesse sentido e que diferença que isso fez. Pondé, eu falei para ele que ia dizer isso, ele é um filósofo dos extremos, ou você ama ou você odeia. Então, nesse sentido, a maioria aqui provavelmente gosta muito porque faz diferença o que ele escreve, o que ele fala. E isso para mim fez muita diferença quando eu me deparei pela primeira vez com os textos dele, com as palestras dele. Fez diferença no sentido de que ele falava alguma coisa que outros não falavam e que aquilo de alguma maneira me tocava de forma muito profunda. Seja menos politicamente, mas muito mais em relação à constituição de ser mesmo. Muita discussão religiosa dentro do cinema, que foi aquilo que me tocou mais, como que isso se relacionava com a minha vida. Então, e o que fez a diferença no fim das contas não só foi entrar em contato com ele, mas a disponibilidade dele em conversar sobre isso. Então, quando um dia eu escrevi e falei, olha, eu, menina do interior de São Paulo, tenho um sonho de fazer mestrado com você, ele falou, tudo bem, vem conversar comigo. Então, isso fez bastante diferença no sentido de que nem sempre a gente espera isso de alguém que está dentro da academia, que tem a difusão do pensamento da maneira como ele tem. E desde então, isso já tem uns 4 anos, mais ou menos, que eu venho acompanhando de perto, né, com o mestrado, com outras coisas. E me ajudou a formar quem eu sou hoje, sem sombra de dúvidas. Então, eu espero que isso faça diferença para vocês hoje, de alguma maneira, seja para continuar adorando ou continuar odiando. Né? Não existe meio termo. Ele não vai dar nenhuma proposta de vida melhor, um mundo melhor para vocês, né? Vocês não esperem por isso. Mas, de alguma maneira, eu creio que todo mundo vai ser tocado por aquilo que ele fala hoje. Tudo bem? Então, sejam bem-vindos, aproveitem. Obrigada. Siqueira está aqui. Boa noite. Eu queria, claro, começar agradecendo ao Gabriel, a Janete, a Flávia e a todo mundo que trabalhou nesse evento para me trazer aqui a Londrina. É a segunda vez que eu vim na cidade, eu vim há muitos anos atrás na UEL, no evento de História das Religiões. E também para falar de um autor que eu considero um filósofo importante, um período em que você tem várias estrelas, né? Período iluminista. E um filósofo que é normalmente associado a alguém que gostava de fazer sexo violento, né? E as suas histórias são histórias que até hoje eu adoto o Filosofia da Alcova e o Justine para alunos de comunicação do 4º semestre. E até hoje eu escuto de aluna, principalmente, pô, Pondé, você mandou eu ler esse livro, minha mãe me viu lendo esse livro e perguntou quem mandou eu ler esse livro. E eu sempre dou um conselho para eles. Quando você for ler esse livro, você pega ele e coloca ele dentro da Bíblia. Porque aí vai passar a impressão que nada contra a Bíblia, na realidade eu só acho que é um bom disfarce para a leitura, né? Normalmente é grande e tal, o livro cabe dentro. Porque, de fato, é um tipo de literatura que assusta, né? Bom, a minha ideia com vocês aqui, digamos assim, o tema, resumo da minha fala é a relação entre o Sade e o politicamente incorreto. Eu acho que o Sade era politicamente incorreto, apesar de que o termo é anacrônico do século XVIII, como todo mundo sabe, é um termo do século XX, final do século XX, mas eu acho que
se o Sade vivesse hoje, ele teria vários temas. Essa coisa do cigarro aqui, porque eu escrevi há alguns anos atrás uma coluna, na minha coluna da Folha, um texto, que o título do texto era O Cigarro de Sade. E que foi na época lá que surgiu aquela lei do cigarro em São Paulo, que depois se espalhou, acho que pelo país quase todo. E eu dizia no texto que eu achava que, se o Sade viesse hoje, ele ia tratar, além das questões, digamos assim, da relação entre transgressão e sexo, e repressão sexual, ele iria observar determinadas coisas. Eu acho que ele ia tirar muito sarro da mania de saúde, da alimentação balanceada, e ele iria, seus personagens iam fumar dentro do cinema. Cigarro, não precisa nem falar de alguma coisa mais maravilhosa, estou falando de cigarro mesmo. E com isso o que eu quero dizer é o seguinte, é que me parece um equívoco manter o Sade preso no espectro unicamente de falar mal, grosso modo, da religião, o grosso modo da igreja, né? Porque hoje você aprende a falar mal da religião da igreja no jardim de infância. Todo mundo que se considera inteligente, em algum momento fala mal de Deus. É quase que uma coisa tipo, primeiro teste para ver se você é legal, você tem que falar mal de Deus. Tem que falar mal da igreja, da religião, isso qualquer pessoa de 8 anos faz, né? Mas, e além do mais, hoje, se você chegar para uma pessoa e disser que você está fazendo sexo com seu labrador, provavelmente vão dizer, pô, que legal, né? E aí vai dizer, puta, mas eu não disse para você que ele era bem resolvido, né? Então, acho que tem umas questões aí, um tanto de contexto histórico, que vale a pena pontuar para sustentar, afinal de contas, por que o Sade seria politicamente correto, me parece, hoje. É seguro que, muito provavelmente, você teria censura, boicote, todo tipo de coisa. Bom, agora, eu queria começar situando um pouco a discussão dele do ponto de vista filosófico no século em que ele estava, né? Isso porque a gente já sabe, já há algum tempo, se a gente fosse lá fazer um recorte mais quadrado, assim, com números mais redondos, assim, poucas vírgulas, desde meados dos anos 50 do século passado, seguramente o Sade, através de trabalhos de estudiosos, como um cara que ficou muito famoso, também chamado Georges Bataille, o Sade ele foi sendo recuperado do ponto de vista filosófico, né? Parou de se achar que ele era alguém que escrevia livro de sacanagem, apesar de que ele também escrevia, né? E passou-se a vê-lo como alguém que tinha algo a dizer no debate filosófico. Eu lembro quando eu estudava psicanálise, que eu estudei psicanálise, comecei a estudar psicanálise no segundo ano de medicina para ver se salvava minha carreira médica. Na verdade não salvou, enterrou de vez, porque eu fui da psicanálise para... Eu ainda comecei a fazer teatro na época, teatro e psicanálise não estudaram medicina. Eu acabei de estudar filosofia. Mas eu lembro quando eu já estava lá pelo 4º, 5º ano de estudo de psicanálise, eu fiz um curso específico sobre Sade e Kant. Ou seja, as diferenças entre a visão moral de Sade e Kant. E, portanto, a diferença da visão de mundo entre Sade e Kant, né? E aí eu vou passar por isso, eu vou pensar um pouco a relação dele com lá onde ele está inserido no século XVIII, com o que eu acho que ele está falando, do ponto de vista filosófico, né? Além daqueles interlocutores que são mais facilmente identificados, assim, a crítica à monarquia, a crítica ao anticlericalismo, que nisso ele é muito próximo dos outros autores iluministas do período, né? A defesa da filosofia libertina, né? Como forma de estar no mundo. Então eu quero ver um pouco o que ele está falando naquela época, quer dizer, quais são as diferenças entre ele e Kant, Kant sendo um filósofo muito importante do ponto de vista ético, né? E o Kant é, na realidade, um grande inspirador da própria noção de direitos humanos.
E enquanto o Sade vai para um lado, o Kant vai para o outro. Eu quero tentar marcar essa diferença. Para daí chegar, afinal de contas, porque eu acho que o Sade representa uma posição politicamente correta. Eu diria o seguinte, a minha opinião sobre o politicamente correto, hoje saiu uma entrevista na Folha de São Paulo com aquele grande publicitário, Washington Oliveto, e a manchete, ou uma das lupas da matéria, né, que é aquela parte que o editor tira e coloca em caixa bem alta, assim, em negrito, para atrair o leitor, o Washington Oliveto dizia que o politicamente correto estava a ponto de destruir a criatividade na publicidade brasileira e na publicidade em geral. Porque o politicamente correto, eu no meu livro chamo ele de uma praga, que ele vai corroendo a capacidade criativa de pensamento, porque é muito difícil você pensar sem colocar coisas em risco. Né? E nisso daqui não vai nenhum tipo de fetichização de você, para pensar, ter que chutar a cabeça de velhinha na rua, não é isso que eu estou dizendo. Mas há um risco na atividade do pensamento, e o pensamento público hoje, ele é muito acuado. As pessoas que trabalham com o pensamento público, e isso eu posso falar porque estou envolvido nesse meio, eu tenho muitos colegas que têm medo de escrever determinadas coisas, porque tem medo do leitor, medo do receptor em geral, como a gente fala em comunicação e mídia. Tem medo do receptor, porque hoje todo mundo se ofende com qualquer coisa. E é interessante porque normalmente as pessoas mais violentas com a liberdade de expressão são aquelas que se acham mais representantes da liberdade. Isso é uma contradição que talvez aqui 500 anos os historiadores identifiquem o porquê que a nossa época é uma época em que se fala tanto de liberdade. Por exemplo, se fala muito de desejo, né? Eu às vezes escrevo, eu cito muito Sade em textos, né? Vira e mexe, vai e volta. Recentemente, inclusive, quando teve aquele evento da venda do manuscrito de 120 Dias de Sodoma, então o editor de livros da Folha me pautou e disse assim, escreve um texto sobre Sade, filosofia, 120 Dias de Sodoma e tal. E aí eu dizia que eu tinha a impressão que Sade, hoje em dia, diante de alguns discursos sobre sexualidade, ele ia vomitar. Ele ia ficar meio enjoado com isso. De ver, às vezes, como numa cultura como a nossa, que se fala de desejo o tempo inteiro, eu tenho a impressão que cada vez mais a gente fica broxa, porque na realidade a gente quer... Tem uma frase do Oscar Wilde que é muito boa, que ele diz assim, tudo tem a ver com sexo, menos o sexo. Né? Quer dizer, o sexo é uma coisa que fala de uma série de outras coisas, né? Como o núcleo da vida que fala de uma série de outras coisas. E o Oscar Wilde ele relacionava, dizia que sexo, tudo tem a ver com sexo, menos o sexo tem a ver com poder, né? Inclusive do ponto de vista do gozo, né? Tem a ver com o poder. Então aí já é uma questão porque, portanto, me parece, por exemplo, que a ideia de uma pessoa ser bem resolvida no sexo me parece uma contradição em termos. Eu tenho a impressão que o sexo está muito gozo, está muito mais ligado à ideia de culpa, pecado, né, agonia, ou seja, você, tanto assim que você se vai iniciar alguém numa reflexão sobre isso, acho que a pior coisa possível seria iniciar a pessoa a partir de uma cartilha dos direitos sexuais das pessoas. Né? Então, isso é onde eu pretendo chegar um pouco, esse é o meu trajeto. E assim, eu vou fazer uma comparação entre o Sade e o Voltaire em relação ao problema que alguns filósofos do século XVIII tinham, que era um problema... Teve um filósofo alemão chamado Leibniz, que escrevia em francês porque achava o alemão uma língua de bárbaros, né?
ele levanta um problema que era o seguinte: por que o justo sofre? Tá? Por que existe sofrimento no mundo? E ele escreve, ele cunha um conceito chamado de teodiceia, que a Flávia, inclusive, trabalhou no mestrado. Tá? Ele cunha um conceito chamado de teodiceia. A teodiceia é o seguinte: a justificação, filosoficamente, teodiceia significa a justificação racional do mundo. A pergunta é: se Deus é bom, a criação é boa, e o justo sofre, portanto, pessoas que você olha e não merecem sofrer, sofrem, e pessoas que você olha e você tem a impressão que a pessoa é uma super escrota e ela se dá bem, você se pergunta: bom, como que fica essa história? Como é que a conta fecha? Né? A vida é cheia de frustração, precariedade, medo, né? Às vezes pânico, incertezas, né? Ela é extremamente frágil. Hoje, por exemplo, uma coisa idiota. Hoje, quando eu estava vindo para cá, o avião estava pousando, de repente ele arremeteu. Né? A gente começou a ouvir um barulho, tipo, esse não é o barulho quando o avião desce. Aí ele emborcou para cima, assim, e começou a subir de novo. Aí o comissário falou assim: nós fomos obrigados a abortar, suspender o pouso. O piloto, dentro de alguns instantes, vai explicar o porquê. Eu acho que ele fez curso de sadismo. Porque ficou aquela coisa assim, tipo, o avião não parecia que tinha problema nenhum, mas o rolo estava acontecendo. E aí depois de, sei lá, 3, 4 minutos em que ele subiu e ficou lá em cima rodando de novo, ele explicou que passou uma rajada de vento por aqui, e se ele pousasse ia sacudir muito. Então ele resolveu nos preservar do mal-estar. Mas, de qualquer jeito, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: é um exemplo, um clichê do sentimento que o ser humano tem diante de uma natureza que parece absolutamente indiferente a você. Na realidade, às vezes a gente tem a impressão que a natureza, ela se diverte em nos torturar. E eu estou sendo bem sadiano nisso, né? Nessa conclusão. E aí, quando você vê, por exemplo, hoje em dia, algumas pessoas que acham que a natureza é um ser vivo, autorregulador, lindo e maravilhoso, e que se não fosse a ganância do capitalismo, o mundo seria lindo, é meio engraçado essa ideia. Porque a gente esquece, por exemplo, que praias desertas são tão natureza quanto câncer e metástase. Né? Então a ideia de que a gente deve, por exemplo, você pega um urso como o panda, não tenho nada contra pandas, acho eles fofos. Mas assim, a ideia de que o panda, se não fosse nós, não existia mais, porque ele é um vagabundo, não transa, a panda vive a ver navios. Ele é um tipo de cara que precisa de um sogro para sustentar ele. E assim, no entanto, a gente tem essa coisa, eu acho ótimo defender pandas, assim. Eu não estou dizendo que a gente deve por aí exterminar os pandas. Isso daí um inteligentinho diria: o Pondé falou que é para exterminar pandas. Não. O que eu estou dizendo um exemplo para dizer o seguinte: a natureza, que é um conceito importante na obra do Sade, e nesse sentido ele se distancia muito de um certo olhar para a natureza no século XVIII, que é entender a natureza como uma racionalidade que nós podemos confiar uma vez que conhecermos a forma como ela se organiza, herança do Newton, né? O impacto da física newtoniana no pensamento francês do século XVIII, e no alemão também, o Kant é um iluminista alemão, né? Aufklärung, do esclarecimento. A natureza, ela é uma besta fera. E a ideia de que, por exemplo, a gente deve preservar todos os animais da natureza, de novo, eu acho que a gente deve preservar, acho eles lindos. Não estou dizendo que a gente deve pavimentar, como dizem os americanos loucos, assim, pave it all, né? Quer dizer, pavimente tudo, acabe com a natureza. Isso é uma bobagem. Não há dúvida que a natureza nos humaniza. Eu acho que, na realidade, outro dia eu comprei uma briga no Jornal da Cultura, porque eu falei que eu achava que os animais nos humanizavam mais facilmente do que outros seres humanos. Né?
E não é nada contra os seres humanos. Está vendo como hoje tudo tem que ter a gente falar nada contra isso, nada contra aquilo. Quando você tem que fazer isso, é porque isso são indícios de que você está vivendo no universo, né, de que a repressão e a censura está pairando o tempo inteiro. Ela é meio invisível, mas ela paira. Né? É que como teve uma ditadura há pouco tempo no Brasil, a gente tem a impressão que a censura tem sempre endereço fixo. E que você sabe lá, vai e bate na porta. Censura, você está aí? Não. A censura pior e mais constante é aquela que vem de forma dispersa e de vários centros. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. A ideia de que, por exemplo, existe uma santidade na natureza, ou de que a natureza seja uma sábia, ou de que você pode confiar nela, a gente sabe, quando estuda um pouco de darwinismo, que a natureza ela é a que mais destrói espécies. Isso não é para justificar que a gente deve destruir espécies, mas isso é para dar uma cosmologia, como a gente fala em filosofia, uma visão do universo um pouco menos iludida com relação à natureza. Eu acho que Sade é um dos filósofos que foi menos iludido com relação à natureza. Então, voltando, o Leibniz compõe uma obra filosófica em que ele tenta dizer, olha, esse é o melhor mundo possível. Remeter a bondade de Deus para justificar o mundo. Senão eu tenho que supor que Deus fica se metendo o tempo inteiro no mundo, fazendo coisas acontecerem o tempo inteiro. E o Leibniz, que era um racionalista, então ele quer encontrar uma forma de dizer que o mundo é bom e o melhor, né? O melhor mundo possível, o Leibniz usa essa expressão, que é o melhor mundo possível sendo uma criação e não sendo ele o próprio Deus. Então, Deus fez um cálculo infinito e dentro desse cálculo infinito tem umas coisas ruins que acontecem, mas no final a conta fecha. E fecha com algumas dores no meio, mas é por uma boa causa. Né? E com essa ideia ele diz, olha, o mundo está racionalmente justificável, significa, você tem problemas no meio dele, mas se você olhar a totalidade do processo, histórico inclusive, social, você vai ver que no final as coisas se encaixam. Aí um contemporâneo lá do Sade, um cara muito famoso, que o Gabriel citou há pouco, o Voltaire, né? O Voltaire escreve um conto chamado Cândido, né? Em que ele tira lá o sarro do Leibniz. Às vezes a gente lê o Cândido do Voltaire e não sabe com quem ele está falando, então a gente tem a impressão que aquilo é uma história irônica, que o Voltaire resolveu zoar um cara chamado Cândido, que tem um nome ainda mais cândido, Candida, aquela pessoa doce, ingênua. E o Cândido, quem leu sabe bem, o cara se ferra a vida inteira, tudo dá errado do cara. E ele tem lá um mentor intelectual, Bangloss, que é o Leibniz, né, representa o Leibniz, que fica o tempo inteiro tentando explicar para ele que aquelas coisas ruins todas que acontecem está dentro de um cálculo infinito que Deus fez para dizer que no final as coisas funcionam. Então tem até um sarro bem no final em que você lendo a história fica tipo assim, quer dizer que a minha mãe teve que morrer, minha mulher virar prostituta, meus filhos serem assassinados, meu amigo ser vendido como escravo para no final eu comer pudim de leite. Né? Porque aqui está na lareira comendo pudim de leite. Quer dizer, se minha mãe não tivesse morrido, minha mulher virada escrava, sei lá, meus filhos assassinados, eu não teria conseguido virar comer o pudim de leite. Porque tudo tem que acontecer do jeito que acontece para que as coisas no final deem certo. Né? Essa ideia do Leibniz é a ideia que o Voltaire está atacando no Cândido. Né? Ele está discutindo com o Leibniz. E aí a gente sabe que a visão do Voltaire é a seguinte, é que essas concepções que tentam justificar o mundo a partir de um projeto transcendente, divino, essas concepções, elas na realidade, elas servem ao que o Voltaire chamava de trevas, né? Ao que ele chamava de superstição, ou seja, crenças metafísicas e religiosas de alguma forma. E que a obra da filosofia, portanto, seria você
romper com essas trevas. Então, Voltaire tinha um pouco uma impressão de que a função da filosofia era levar luz, o iluminismo, Lumière, né, Enlightenment, Aufklärung, toda essa metáfora da luz, que era levar luz a um universo obscuro. Uma das áreas onde Voltaire acha que tem que levar luz é quando ele vai para a Inglaterra. Ele fica impressionado como na Inglaterra as pessoas fazem business no marketplace e discutem ideias filosóficas enquanto vendem batatas, por exemplo, né? E que na França não tinha isso. Então ele fica encantado com o sistema de trading inglês. Mas, bom, a posição do Voltaire é essa. Ele entende que nós somos munidos de uma razão. Ele não afirma com certeza que no final das contas a razão vence. Ele é um pouco... Ele é um iluminista, digamos assim, não tem tanta metafísica implícita, eu quero dizer, de que no final tudo vai... Se você for racional e todo mundo vai conseguir ser racional e tudo mais, mas fica muito claro a posição dele de luz contra as trevas e de que essa ideia do Leibniz, na realidade, é uma ideia muito chique. Na realidade, o que tem por detrás é um estúpido, que fica dizendo que pessoas têm que virar escravos, morrerem, serem assassinados, para no final eu conseguir comer um pudim de leite feliz na lareira, né? A pergunta é, quem disse que existe um cálculo desse? Né? Quem disse que tem um processo crescente e contínuo dessa ordem? Agora, só que a gente sabe que o Leibniz, ele era um filósofo que, assim como Kant, sofria de insônias, né? E todo mundo que sofre de insônia sabe o inferno que é sofrer de insônia. Algumas pessoas acham, um filósofo do século XX chamado Cioran, que queiram ler, eu recomendo a leitura, que está perto de uma certa cosmologia na qual o Sade também se encontra, né? O Cioran dizia, ele padeceu ele diz, cerca de 20 anos ele teve insônia. Ele era romeno, da Transilvânia, da região do Drácula. E ele passou esses 20 anos, então, ele saía andando pela cidade medieval, e visitava cemitérios, né? Tá programa para quando está com insônia no meio da noite. Mas o Cioran, ele dizia uma coisa que era o seguinte: 20 anos de insônia arruína qualquer vida. Por quê? Porque quando você fica acordado o tempo inteiro, todo mundo aqui já deve ter passado por esse momento, você começa a pensar um monte de coisa, e a gente não pode pensar o tempo inteiro, não. A gente tem que pensar tipo 2 horas, beber 2 horas, dormir 4 horas, né? Sei lá, fazer números redondos. O importante aqui é a proporção, não é um número. Então, assim, a relação de proporção. Porque se você começar a pensar demais as coisas, é por isso que o senso comum tem a impressão que todo filósofo é meio doido, né? Desequilibrado, né? É uma pessoa que, tipo, não assiste TV a cabo, né? Não gosta de comer pizza domingo à noite, né? Não consegue se relacionar com filhos, o casamento sempre é mau, né? Por quê? Porque a atividade filosófica levaria você a um certo desequilíbrio mental, né? Então, assim, o Leibniz, ele sofreu de insônia, o Kant também. E as insônias do Leibniz e as insônias do Kant são super filosóficas, assim como é a do Cioran. Tem um livro do Cioran que eu recomendo especialmente, chamado Breviário da Decomposição. Foi reeditado em português. Cioran, C-I-O-R-A-N, Breviário da Decomposição. Também tem outros do Cioran chamado Do Inconveniente de Ter Nascido. Você já sentiu o título, né? O Cioran tem uma das frases que eu acho mais primorosas em filosofia, que é a seguinte. Eu coloquei, inclusive, como epígrafe nos meus livros. O que eu sei aos 60, eu sabia aos 20. 40 longos anos de um trabalho inútil de verificação. Quer dizer, é claro que dentro dessa frase você tem uma ruína daquela ideia de que você cresce e fica mais sábio. Na realidade, a gente, quando amadurece, tem que procurar ficar mais sábio mesmo, porque você perde quase todo o resto. Né? O Montaigne que dizia, né, aquele cético do século XVI,
que aquilo que os mais velhos oferecem como virtude, normalmente é o modo como eles conseguem fingir a perda da capacidade de fazer vícios. Como não aguenta, a natureza não aguenta mais os vícios, então eles ficam virtuosos. Você tem um ceticismo embaixo disso, né? E eu também acho que há um ceticismo na filosofia do Sade, né? Bom, então qual era a insônia do Leibniz, especificamente? Depois eu vou à insônia do Kant. A insônia do Leibniz era a seguinte, era que existia um grupo de cristãos no começo do cristianismo, um grupo conhecido como gnósticos. E esse grupo de cristãos, que eu não vou entrar aqui na discussão histórica da categoria dos gnósticos, porque tem todo um debate ao redor disso, mas assim, para o Leibniz, ele tinha uma agonia, que era o seguinte, ele tinha que provar que os gnósticos estavam errados. O que os gnósticos afirmavam? Eles afirmavam que o mundo tinha sido criado por um Deus mau. E aí eles tinham várias razões para levar isso. Uma delas, por exemplo, era o fato de que para você ficar vivo, você tem que comer outros seres vivos. Ou seja, só um ser diabólico criaria seres que para ficar vivo precisa torturar os outros. Tudo bem, você pode resolver não torturar bois, mas você vai torturar rúculas. Do mesmo jeito. Né? Quer dizer, há um grau de violência implícita na vida e no mundo. Esse grau de violência implícita, né, na vida e no mundo, nas relações e na natureza, a natureza é muito violenta. Né? Esse grau de violência que está implícito nas relações do mundo, na natureza e tudo, uma das coisas que eu acho que hoje em dia o politicamente correto tenta colar é que você pode ser uma pessoa que não tenha nenhuma participação na cadeia de violência do mundo. De novo, isso não significa que você, para ser verdadeiro, você tem que sair daqui e ser violento. Primeiro porque essa ideia de que você querer ser verdadeiro, você tem que tomar cuidado com ela. Quando vier essa vontade em você, bebe um pouco. Né? Não, você é verdadeiro, totalmente verdadeiro. Né? É assim, essa coisa de ser totalmente verdadeiro é um produto barato. A gente é verdadeiro quando dá, quando a gente sabe o que quer. Né? Uma pessoa que é verdadeira o tempo inteiro nas suas relações afetivas, amorosas, é uma pessoa, na realidade, inadequada. Porque você precisa de uma certa dose de inverdades para tornar a vida suportável. Né? Mas, esse medo do Leibniz de que os gnósticos tivessem razão, porque se a tese dos gnósticos era, né, a tese deles, era de que o Deus que criou o mundo é mau, essa tese responderia a que pergunta? Deus é bom e o mundo é mau, não faz sentido. Tá bom, troca a premissa. Deus é mau, o sentido está todo dado. Você nasce prematuro, as mulheres muitas vezes quase morrem para dar à luz, o moleque nasce incompetente durante anos, você é comido lá no passado por um monte de bichos, é comido hoje por vírus também, todo tipo. As guerras estão sempre aí estourando. Tem gente também que acha que dá para construir um mundo onde todo mundo seja Gandhi. Né? E assim, de novo, né? Aí eu estou indo porque eu acho que é politicamente incorreto. Pessoas que se acham Gandhi, eu normalmente tenho medo delas. Como eu tenho medo de todo mundo que é bem resolvido. Eu prefiro neuróticos. Pessoas meio perdidas, assim. Estou falando filosoficamente, né? Mas em relações cotidianas também. Então, essa coisa de assim, o mundo, eu sou contra qualquer... Atirou, eu sou contra. Depende, vai ver que o cara quer te matar, você tem boa razão, você está no meio de uma guerra. Né? Isso não significa que a guerra é bonita. Significa, e aí é que eu acho que uma das importâncias do grito na filosofia do Sade, né, chamando de grito, né, é um certo tratamento, uma overdose de realidade que expõe o próprio desejo humano.
e põe esse desejo humano para fora, que nem nas últimas cenas de 120 dias de Sodoma, quando você abre a barriga de uma mulher grávida. Isso não significa que se você abrir a barriga de uma mulher grávida, você está salvo. Isso significa que esse desencontro do ser humano consigo mesmo, esse instinto violento aonde muitos de nós gozamos, não necessariamente fazer uma coisa como essa, né? Que isso daí é uma coisa que talvez a tentativa de tornar todo mundo são. Essa semana eu escrevia na minha coluna alguma coisa do tipo: essa mania de pureza um dia ainda vai nos matar a todos. Eu não tenho nenhuma dúvida. Se você entregar o mundo na mão dos puros, ele destrói o mundo em 2 minutos. Então, uma pessoa falar de moral, ela precisava ter vícios, né? Uma pessoa que só tem virtudes, na realidade é uma pessoa que não pode falar de moral. Aliás, provavelmente não pode falar de nada mesmo, né? Então, assim, e aí eu dizia, então, para você falar de moral, você precisa ter algum vício, né? E vício normalmente é bebida, jogo, dinheiro e sexo. Bebida, dinheiro, jogo e sexo. Não tem muito, né? Tem vício e adrenalina, hoje em dia está na moda isso. Mas aí uma leitora me mandou um e-mail dizendo assim: Pondé, você salvou minha vida. Toda vez que eu acordar de ressaca, porque eu bebi no dia seguinte e acordei com alguém que eu não sei quem é, eu vou chegar à conclusão que eu fiquei mais sábia. Ou seja, quando você tem um vício, isso ajuda você a desinflar o ego. Toda vez que você tenta se controlar e se atola no vício, no desejo, isso ajuda você a lembrar que na realidade tudo é vaidade, para ser assim bem bíblico, né? Vaidade no sentido bíblico. Bom, voltando. Aí o Leibniz inventa aquela coisa que eu dizia para vocês, né? Da teodiceia, da justificação racional do mundo, porque ele precisava responder aos gnósticos. Dizer, olha, não, os gnósticos não podem ter razão, porque se os gnósticos tiverem razão, a gente está perdido. E isso é uma das dificuldades que eu tenho normalmente, muitas vezes quando eu dou entrevista para jornalistas, ou às vezes em aula contínua com os alunos, não, porque eles vão me conhecendo ao longo do tempo. Mas o leitor também, que é um leitor contínuo, já vai me conhecendo, que lê meus livros. Mas é muito comum eu escutar coisas assim: mas Pondé, você não acha que a missão da filosofia é salvar o mundo? Eu acho que não. Porque, inclusive, eu acho que o mundo não tem salvação. Isso não significa, de novo, olha lá, não significa que estou vacinado. Isso não significa que o mundo deve ser um cárcere de sofrimento e humilhação. Não significa, porque, inclusive, ele é muitas vezes. Então, né? Você não precisa procurar, porque isso te acha. Então, isso você vê, inclusive, em termos geopolíticos, né? A gente está vivendo uma época muito parecida com a época pré-Primeira Guerra Mundial, em que as pessoas achavam que riqueza, comércio e boa vontade resolve os problemas do mundo. Não resolve, nunca resolve, nem nunca vai resolver. Que o mundo, ele é e continua sendo um lugar revirado por questões que a gente pode dizer de uma ordem de um certo irracional, tá? E a filosofia contemporânea, em grande parte, principalmente a filosofia pública, você escreve uns livros que ninguém lê, ninguém está nem aí. Mas quando você começa a falar, né, você escreve aqueles tratados que a gente escreve na filosofia, né? Ou em outras áreas da academia, né? Aquela coisa que... Na academia tem uma coisa engraçada. Quando você escreve e um monte de gente lê, começa a achar que tem alguma coisa errada com você. Porque o normal é que ninguém leia, né? Mas a nossa herança nas ciências humanas é uma herança muito pautada por um certo racionalismo iluminista. E a ideia de que a filosofia tem que ser uma filosofia engajada e que é uma filosofia que tem que ajudar a melhorar o mundo. Uma vez eu conversava com uma colega minha de trabalho, muitos anos atrás, em uma dessas festas de final de ano, e estávamos discutindo educação. Eu adoro dar aula, né? Muita gente fala: pô, Pondé, como é que você dá aula? Eu adoro dar aula. Eu, de graduação, eu passo 3 manhãs por semana, das 7h30 a 1h dando aula, com meninas e meninos de 18 e 19 anos. Eu adoro, esqueço do mundo quando eu entro lá. E aí, estava rolando uma discussão na mesa, tipo mesa de final de ano, de Natal, essas festas onde
reuniões em que você resolve todos os problemas do mundo, além de fazer toda uma agenda de mudança de vida para o ano que vem, que normalmente não dá em nada. Mas, e aí surgiu a discussão sobre educação. Professores reunidos discutindo educação é triste, né? Porque muitas vezes nós somos pessoas que entramos na carreira de professor querendo salvar o mundo, ou achando que na realidade a gente vai virar Freud, assim, o Marx ou Freud, sei lá. Ou então porque a gente acha... na realidade a gente olhou o mercado, não estava muito afim de estudar e falou assim, eu vou fazer filosofia porque é fácil entrar, né? Não vou falar em medicina, engenharia, essas coisas muito chatas. Então, às vezes a discussão entre nós professores, eu acho que isso é uma coisa que a gente sofre muito com isso. Com o quê? Com a necessidade de, depois de um tempo, continuar passando a imagem que a gente continua acreditando naquela coisa toda. E a minha ideia de educação é basicamente o seguinte, eu acho que a educação é um conjunto de ferramentas e de repertório que deve, de alguma forma, ajudar aquelas pessoas mais jovens a aprender a lidar com a própria humanidade, que é um inferno lidar com a própria humanidade. Eu não estou falando humanidade somatória de pessoas, estou falando humanidade aquilo que está dentro de nós. Somatória de pessoas também, mas com a humanidade que está dentro de nós, né? Eu vejo a educação muito isso. Então, é muito difícil você praticar uma filosofia pública, uma reflexão pública, quando você não faz isso querendo salvar o mundo. E eu acho que querer salvar o mundo atrapalha muitos jovens, inclusive, né? Falava disso essa semana. Porque tem toda uma questão, às vezes entra, como fala na lista, tamponar um problema, sabe? Para esconder determinados problemas. Isso não significa que eu acho que filosofia ou pensamento deve ser para destruir o mundo. Não. Eu só acho que a ideia de salvar o mundo normalmente está associada a você mentir sobre uma série de coisas, né? E às vezes cobrar da reflexão um comprometimento com o resultado. Eu acho que quando você vai para uma fábrica, você está comprometido em vender aquilo para aumentar os lucros, para ter mais emprego. Mas uma das coisas que me apaixonei pela filosofia, quando eu abandonei a medicina para ser filósofo, um dia eu dizia isso para um jornalista, e assim, no fundo, porque eu acho que eu era preguiçoso. Não porque eu trabalho pouco, eu trabalho muito, mas porque eu queria pensar nas coisas sem ter a obrigação de fazer uma cirurgia, tirar o tumor da cabeça de alguém e fazer aquela pessoa viver. Então, eu tenho certeza que grande parte do resultado da minha trajetória até hoje é também parte de uma número de vícios que eu tenho. Então, veja, eu tenho uma compreensão de ser humano que vive como pode, civiliza como pode, é mais ou menos infeliz, né? Então, o medo que o Leibniz tinha dos gnósticos era o medo de... Então, se os gnósticos tiverem razão, acabou. Para que eu vou continuar trabalhando, amando os filhos? Porque, afinal de contas, se Deus é mau, a natureza é perversa. E aí que está. Leibniz morreria de medo da filosofia do Sade. Porque ele veria no Sade o mesmo tipo de patos dos gnósticos. Que é esse patos de achar que a natureza é uma espécie de entidade que se diverte torturando pessoas que são bobas o bastante para acreditar que ela seja boa, ou que ela seja bem intencionada, né? Então, eu tenho a impressão, Sade era um crítico da monarquia e era um defensor da república, digamos. Mas eu acho que se ele vivesse hoje, ele seria seguramente crítico de uma república que tenta, por exemplo, dizer que tem horas que a gente olha para a nossa vida democrática e fica desesperado. Porque a gente, às vezes, tem a impressão que a democracia é um regime que multiplica o ressentimento ad infinito, que todo mundo acha que o seu próprio ressentimento deve ser transformado em direito, e de que, evidentemente, o seu voto não vale nada. Apesar de que a gente é dito que vale o tempo inteiro. O que conta da democracia é uma coisa: quantidade.
É isso que conta. Recentemente, no programa na Rádio Bandeirantes, surgiu um debate, um ouvinte fez uma pergunta para eu responder, que era se eu não achava que nas campanhas políticas tinha mentira demais. Acho que tem. Todo mundo acha que tem. Né? E a gente que trabalha com o pensamento público, a gente tem que dizer isso, faz parte do nosso portfólio. Né? Quando eu digo pensamento público, eu não estou falando só de mídia, estou falando professor, intelectual em geral. Né? Mas o fato é que a democracia representativa, ela não vive da verdade. Só um candidato louco vai falar a verdade numa propaganda, porque inclusive o que ele acha que é verdade, eu posso olhar e dizer, não, esse cara não está falando a verdade, é a ideologia dele. Ou seja, a ideia de que, eu vou dar um exemplo que aconteceu essa semana, ontem ou antes de ontem. O PP está jogando muito duro em cima da Marina, como todo mundo sabe. Né? Talvez um dos exemplos de baixaria maiores que a gente teve nos últimos tempos. E aí ela se defende dizendo que ela acha que os candidatos que estão atacando, a presidente, por exemplo, está fazendo isso por conselho de marketing. E que ela não vai seguir esse conselho de marqueteiros. Marqueteiros, na época de eleição, vira nome do demônio. Assim, né? Você quer xingar alguém e fala, seu marqueteiro. Mesmo que o cara, sei lá, venda bananas. Seu marqueteiro. Né? Então, assim, e aí ela dizia que ela não ia escutar o conselho dos marqueteiros, porque ela só dizia a verdade. Se eu fosse um marqueteiro na Marina, eu ia dizer para ela, Marina, fale exatamente essa frase. Eu não vou escutar os conselhos de marqueteiros, porque eu só digo a verdade. Porque essa é a imagem de marca dela. Certo? Se ela aparecer em algum momento que ela não está dizendo a verdade, a gente chega à conclusão que os outros candidatos todos mentem mais ou menos, porque a gente não espera deles nada de muito verdadeiro. Né? Mas assim, a Marina não. Eu estou fazendo aqui uma análise veramente técnica. Né? Eu estou querendo dizer o quê? A democracia é um regime de retórica, de imagem, e qualquer pessoa que queira vencer nela tem que lidar, inclusive, com eu quero saber o que você quer, para eu poder entender o que você quer e daí ganhar o seu voto. Então, mesmo aqueles que ficam dizendo que estão falando a verdade, na realidade eles estão preenchendo um nicho de mercado da democracia, que é aqueles que acreditam na verdade política. Verdade política é mais ou menos como um círculo quadrado. Né? Quando você está falando em democracia, então, é círculo quadrado. O Tocqueville, em 1831, quando vai à democracia americana, recém-formada, ele já diz, a democracia, as pessoas, o homem da democracia repete o que a pessoa diz do lado. O que a maioria fala, ele assume como verdade. A democracia tem uma vocação à fofoca e à retórica. Mas é o melhor, é o regime menos ruim que a gente conhece. Não significa que vão acabar com a democracia. Não é nada disso, mas significa que se hoje o SAD estivesse discutindo a política, no sentido de estrutura política, eu tenho certeza que ele iria identificar o mesmo tipo de hipocrisia associado à monarquia que a gente hoje pode associar às discussões políticas, propaganda política e tudo mais. Né? Então é isso que eu quero dizer, que o mundo hoje caminhou de certa forma, que a filosofia sadiana ela teria, para já que estava falando de marketing, outros targets também. Né? Eles teriam outros objetivos. Sexualmente, eu acho que o Sargent era sarro da revolução sexual. Né? Acho que ele ia chegar à conclusão que ele ia dizer assim, putz, eu nunca imaginei, se ele tivesse tipo uma sessão espírita, assim, ou ele tivesse reencarnado e tomasse consciência que ele era sádio do século XVIII, ele ia dizer, putz, eu que imaginei, nunca ia imaginar que no século XVIII as pessoas iam fazer sexo melhor do que hoje. Né? No sentido de que hoje se fala tanto, se pode tanto, se diz que se faz tanto, o tempo inteiro se falando disso, que provavelmente não se faz muita coisa. É porque inclusive tem uma ideia, né? A noção de que o sexo é uma redenção, me parece que é normalmente uma expectativa de quem não faz. Né?
Por quê? Porque você acaba idealizando esse tipo de coisa, né? Bom, voltando de novo, vou andando para frente, para trás. Então, assim, portanto, digamos, em filosofia a gente chama ontologia, né? O Aristóteles chamava isso de primeira filosofia. O fundo da realidade, certo? Aquela mesma realidade, natureza que perfura Justine de baixo para cima, quer dizer, a realidade, a natureza, o cosmos, a primeira transgressora, que portanto, se ela é transgressora, não existe transgressão em lugar nenhum, a transgressão é na realidade uma ilusão, né? Mas assim, essa natureza cósmica, violenta, na realidade a gente tem um nome para a concepção de natureza de autores como Sade: acosmismo. Ou seja, é um cosmos que não é cosmos. Porque quando a gente entende cosmos no sentido tipo Leibniz. Ou seja, existe um ordenamento, confia no ordenamento, né? A natureza acosmista, que aparece, por exemplo, na obra do Lars von Trier, Anticristo, é uma aula de natureza acosmista, né? Melancolia também. Ninfomaníaca, eu acho que tem um diálogo ali com o Kierkegaard importante, quer dizer, uma superação da ideia de que o estágio estético, ou seja, se eu gozar muito, no final vai ser legal, né? Se gozar muito, no final você vai ficar de bode com o sexo. Como no final pode acontecer com todo mundo que faz muito, né? Então, a personagem, né, que vocês viram muito bem, a Jo, eu sei que passou, não foi no ciclo aqui, lá, em Infomaníaca, não foi? Então, a Jo é a personagem que chega no final da história, ela está, na realidade, no enorme bode com a condição dela de perversa, como se fala numa linguagem freudiana. Mas assim, eu lembro que quando o Lars von Trier fez Anticristo e Melancolia, ele dizia que queria fazer um filme sobre uma ninfomaníaca, né? Eu acho que fecha um certo ciclo aí de reflexão sobre natureza acosmista. Ou seja, a natureza é um princípio que, na realidade, ela é destrutiva, construtiva e destrutiva. Existe um gozo na destruição, existe um gozo em torturar aqueles que não sabem o que está acontecendo. Os gnósticos diziam aqueles que estão bêbados e não enxergam, né? Que não têm lucidez para enxergar o que está acontecendo. Então, assim, bom, então, no final das contas, veja, me parece que se a gente pensar no tripé, Leibniz, Voltaire e Sade, o Voltaire, ele tenta dar uma resposta para o Leibniz, que é: olha, Leibniz, desculpa, mas eu vou romper com a tradição, eu vou ser racionalista, eu vou romper com a religião, eu vou parar de achar que eu tenho que sofrer para ser feliz. Né? Eu acho que a resposta que o Sade dá ao Leibniz é uma resposta muito mais radical, do ponto de vista filosófico. E essa resposta muito mais radical é uma resposta que até hoje é muito mais intragável, muito mais difícil de ser digerida. E essa resposta tem uma tradição, é isso que eu falava. Essa tradição começa, grosso modo, na Pérsia, passa pelos gnósticos, pelos maniqueus, passa pelos bogomilos na Romênia, que vai dar no século XX no Cioran, que era romeno, passa pelos cátaros e aparece em Sade. Né? E que é uma tradição abissal em termos de cosmologia, que normalmente nos leva a um sentimento de uma certa desorientação, que é uma desorientação que às vezes aparece, por exemplo, quando, como eu estava falando para vocês aqui, mas escuta aqui. É um caso de maluco. Então, assim, como quando eu estava falando com vocês, quando alguém diz assim, mas como assim? Você não acha que você tem um compromisso de salvar o mundo? Eu não. Isso não significa que eu acho que eu tenho um compromisso de enterrar o mundo. Significa que o compromisso que eu tenho é de falar o que eu penso. E eu tenho uma tradição, eu não sou alguém que nasceu no vácuo. E eu não perco sono por causa dos gnósticos, de Sade, cátaros e maniqueus. Eu não perco sono. Mas eu diria que esses autores
essa tradição é uma tradição que povoa tanto o meu sono quanto a minha insônia. E é engraçado porque quando você se acostuma com ela, de repente eu me refiro a essa tradição, você começa a perceber que no fundo ela não está, no caso do Sade, então propondo que você acabe com a monarquia para colocar a república no lugar. Ela na realidade está fazendo uma reflexão mais profunda. Ela está respondendo para o Leibniz o seguinte: Leibniz é o seguinte, talvez os gnósticos tenham razão. Mas uma vez que você enxerga isso, que você percebe isso, começa uma aventura gigantesca. Você começa a olhar o mundo de jeito diferente. Você começa a desenvolver, e eu vou forçar a expressão, vocês vão perceber, isso inclusive começa a produzir uma espiritualidade diferente, no sentido de uma percepção um pouco além da simples discussão política e social, né? Com relação ao Kant, vou começar a fechar, com relação à relação entre o Sade e o Kant, né? É assim, a gente sabe que o Kant era o filósofo, o Kant perdia o sono por causa de outro cara, David Hume, né? O David Hume, um filósofo escocês do século XVIII, que é um cético. Aliás, na realidade, até onde a gente sabe, foi o primeiro cara que foi chamado de nihilista, né? Foi o David Hume. Por quê? Porque ele era um cético. E ele, aparentemente, pelo que a gente sabe, digamos assim, da dimensão caras na vida do David Hume, ele era um cara meio rico, meio diletante, acordava muito tarde, era meio vagabundo. Então ele tem uma imagem assim de que era um cara pouco, digamos assim, ajudou inclusive um grande amigo dele financeiramente, um filósofo muito famoso chamado Adam Smith, que era meio duro, precisava de uma grana, e o David Hume, que era rico, ajudou ele no tempo. Então assim, que nem o Engels ajudou o Marx, né? Sempre umas almas que ajudam caras que querem trabalhar e não tem dinheiro. Então assim, graças a Deus, entre aspas, né? Então assim, mas o Kant, então, ele perdia o sono com o David Hume. Por que ele perdia o sono com o David Hume? Porque ele dizia que o Hume tinha despertado ele do sono dogmático da metafísica. Ou seja, tinha destruído nele a capacidade de crer em metafísica. Né? Na metafísica, não em Deus enquanto tal, mas aquela sustentação metafísica do bem, da moral, que é uma discussão que vem da Idade Média, tá? Que é uma coisa de achar que existe o bem absoluto e a gente... Uma coisa que na realidade já vem do Platão, né? A Idade Média chamava isso de transcendentais, quer dizer, que existe o bem, o belo, e aqui a gente está numa espécie de busca de representá-lo da melhor forma possível na linguagem, na vida, na prática. E o Kant achava que o David Hume tinha destruído nele a capacidade de crer nessa relação. Portanto, como diz o Kant, o despertou do sono dogmático da metafísica. Porque o cético é alguém que está sempre atacando dogmas, né, como se fala, não só na religião. Atacar dogma na religião, caros irmãos, é a coisa mais fácil do mundo. Bater em religião é bater em cachorro na porto, ou bater em bêbado na ladeira. Né? É fácil. Né? Por isso que eu às vezes digo que ateus que se acham super inteligentes, que são ateus, assim, eu acho que ser ateu é a posição filosófica mais fácil que tem, é meio evidente, meio óbvio. Estamos abandonados aqui, aparentemente não tem ninguém tomando conta disso. Mas assim, então o Kant chama para si a responsabilidade de fundamentar a moral racionalmente, já que não dava para fundamentar na metafísica. E fundamentar na religião também ia dar pau. Primeiro que a religião é meio metafísica e depois que há controvérsias entre as religiões. Então ele queria fundamentar na razão. Então ele inventa uma coisa que aqueles entre aqui de vocês que forem filósofos ou já leram isso, vai reconhecer, chamado imperativo categórico. Né? Categórico em filosofia é sinônimo de universal. Né? O imperativo categórico é, assim, basicamente o que ele diz é o seguinte: se vale para um, tem que valer para todos. Sei lá, o que é Kant no dia a dia numa república? Que você disse que morou. Como que é? Todo mundo tem que lavar louça, não pode ser só uma pessoa. Isso é ser kantiano.
se um lava, todo mundo tem que lavar, né? Porque se a regra não valer para todo mundo, então não é regra, né? E é claro que o Kant, a filosofia do Kant é uma espécie de cenoura na frente do burro, né? Você nunca chega lá, mas tem que ficar buscando, né? Ou seja, ele estava querendo dizer o seguinte: não vai dar para fundamentar a moral na metafísica, mas a gente vai ter que achar uma fundamentação racional universal para o comportamento moral. Então ele levanta algumas hipóteses, ele chamava isso de imperativo categórico. A melhor definição é assim, ó: haja de forma tal em que a sua atitude possa ser erguida em lei universal de comportamento. Se o que você faz pode ser uma lei universal de comportamento, então o que você faz é moral, né? Então, portanto, você deve dizer a verdade o tempo inteiro, né? Você deve ser bom e generoso o tempo inteiro, e por aí vai. E o Kant desenvolveu uma coisa chamada senso da norma. O que é o senso da norma? É aquilo que ele dizia que, assim, a pessoa plenamente moral é aquela pessoa que respeita a regra, não porque tem medo da espada, porque ela introjetou, se ele vivesse hoje, ele falaria assim, ela introjetou de tal forma a norma que ele percebe que respeitar a norma é racional. Então, é claro, o Kant é um alemão luterano, alemães luteranos, quando não respeitam a norma, ficam 30 anos em crise. É normal, né? Porque você tem lá uma ideia do Kant na Espanha, em Portugal, no Brasil, já fica meio esculhambado. Mas quando você pensa numa proposta puritana, né? Estou falando puritano no sentido técnico mesmo, né? De comportamento, essa regra kantiana como uma espécie assim de parâmetro no horizonte, né? Você tem que estar o tempo inteiro se policiando para agir de forma tal que o que você faz deveria funcionar para todo mundo. O Kant pensava que com isso ele sustentava a moral e salvava a moral da crítica à sustentação do bem metafísico. Então, assim, o Sade me parece um filósofo que primeiro a ideia do senso moral como alguma coisa constitutiva do sujeito, quando leio, e eu revejo continuamente o Justine, porque eu disputo sala de aula, né? E os infortúnios da virtude lá. Então, assim, eu sempre tenho a impressão que ali tem uma conversa entre o Sade e o Kant. No sentido de que, apesar de que a Justine é aquela boazinha, aquela santinha, aquela figura supostamente que está perdida no mundo em que a natureza e as pessoas estão se divertindo com ela e destruindo ela o tempo inteiro, né? A própria noção de que nós seríamos portadores de um senso moral e que pertencer a esse senso moral faz de nós racionais e por isso faz da nossa vida melhor, eu acho que isso é uma das coisas que a filosofia do Sade põe em xeque, né? Primeiro, a ideia de que o senso moral seguramente seja o resultado de uma intuição racional para o bem. O senso moral pode ser, na realidade, a tara de alguém que consegue mandar num grupo de pessoas e fazer com que elas achem que elas têm que respeitar a norma vigente. Mas essa tara, digamos assim, a maior de todas as taradas, é a própria natureza, é a mais tarada de todas. Então, na medida que a natureza é a mais tarada de todas, se eu for fazer uma resposta ao Kant a partir do Sade, eu diria assim: olha, Kant, você está perdendo o sono porque o Hume diz que não tem uma fundamentação do bem, mas eu acho que o seu sono pode ser bem pior se você perceber que a sua construção, a sua tentativa de sustentar o bem no comportamento universal, na realidade é a manifestação de um princípio torturador do ser humano e que alguns de nós vai ter muito gozo fazendo isso, porque na realidade nós estamos em êxtase místico com a natureza perversa que está lá em cima de tudo. Então, assim, fechando, né? Eu acho que a filosofia do Sade, ela é difícil, mas eu acho que ela é muito útil toda vez que você
estiver diante de uma pessoa que acha que representa o bem, que é a encarnação do bem, que ela resolveu dentro dela todas as incongruências e contradições que caracterizam o desejo humano, né? Você provavelmente está diante de uma pessoa que ela faz o serviço da tortura da natureza sobre você. E aí eu vi essa semana a ópera, né? Eu sou viciado em ópera, entre outras coisas, e eu vi essa semana a Salomé, né? Que é baseada do Strauss, o cara que fez a música Assim Falava Zaratustra, baseada no que tem o mesmo título da peça do Nietzsche, né? Que virou a música de fundo do 2001, né? O Richard Strauss. O Richard Strauss se baseou na peça Uma Salomé do Oscar Wilde. E a sacada do Oscar Wilde é maravilhosa, né? A Salomé mandou cortar a cabeça do João Batista, não é porque o João Batista estava falando mal dela, da mãe dela. Ela cortou a cabeça dele porque ela ficou louca de tesão por ele, porque ele é um cara santo. E ela queria lamber ele, queria chupar ele. E ele falava de Deus, e como o mundo da carne é mau. Então ela ficou muito puta com o João Batista. Ele volta para a cela ao invés de transar com ela e deixar ela amá-lo. Então ela pede a cabeça dele, né? E ao pedir a cabeça dele, quando dão a cabeça para ela, o que ela faz? Põe ele, a cabeça entre as pernas. E ela começa a chupar a cabeça do João Batista. E na última cena, tem sangue entre as pernas dela, nos seios dela, no cabelo dela, na boca dela, né? Tem sangue por tudo quanto é lado, né? E ela vira para ele e diz assim: você não quis me beijar? Agora eu beijo você quantas vezes eu quiser. Quer dizer, eu tenho a impressão que o iluminismo, e aí eu fecho por aqui, eu acho que o Marquês de Sade, como outros filósofos, né? Eu acho que o Nietzsche também faz uma crítica do iluminismo para outro lado, num outro universo, apesar que o Nietzsche é bastante romântico, o Sade não. E o romantismo, muitas vezes, quando quer solucionar, na minha opinião, delira em algumas coisas. Acho que a filosofia do Sade se afasta de uma tradição iluminista ingênua, que acha que se você usar a razão contra as trevas, você vai resolver a ignorância dos religiosos e do Leibniz. Eu acho que a filosofia do Sade ela vai um pouco mais além, dizendo que se você usar a razão contra as trevas, você também vai estar dentro das trevas. Porque a razão, na realidade, ela deita raízes numa natureza que não é racional. O David Hume dizia que a razão ela é dominada pelas paixões. E todo mundo que é muito limpinho e racionalista, na realidade tem uma tara. Qual é essa tara? Ser limpinho e ser racionalista, né? E, portanto, eu acho que nesse sentido o Marquês de Sade, guardando diferenças de época e de obra, ele está mais perto de autores como Freud, por exemplo, apesar de tirar conclusões, Freud tirar conclusões diferentes dele, mas são certos autores que estão ali, né, dentro da virada iluminista, mas que eles vão mais longe do que o iluminismo. E ao ir mais longe do que o iluminismo, eles escapam um pouco do contrato social da hipocrisia, nova hipocrisia que o iluminismo estabeleceu, que é, se eu for racionalista e disser que eu quero salvar o mundo, eu posso fazer o que eu quiser. Obrigado.